Bom, Davi teve suas mulheres, Salomão teve suas mulheres, e chegou na minha hora pecado. Já ouviu essa piada, certo? Tudo bem, ela pode até ser inocente, mas também é um ponto a se pensar, ok? Eu vou entrar num tema que ainda pra mim, tá? E eu não tô falando isso daqui olhando de cima, como se eu fosse o mestre a se falar. Não, estou olhando aqui, ó, de igual para igual. Porque eu também sofro com esse tipo de vício, tá? E é o vício sexual. Então, hoje o tema a gente vai falar sobre pornografia, luxúria em geral e o quanto isso enfraquece a nossa mente, o quanto isso condiciona o nosso cérebro àquilo que a gente não quer, que é a pobreza de alma, a pobreza de espírito, a pobreza intelectual, pobreza financeira e a autodestruição. Eu não estou falando isso como uma forma de pânico, mas eu estou falando porque a ciência já comprova os malefícios que a pornografia ou estímulos e impulsos sexuais podem causar na vida de qualquer pessoa. Bom, fica aí que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Muito bem, vamos lá. Contar a minha história. Tá? Pode parecer exposição isso daqui, mas para vocês entenderem que é uma coisa muito comum, infelizmente, tá? Mas eu tive o primeiro estímulo sexual com 4 anos, tá? Então foi onde eu tive o primeiro contato com pornografia. Tá? E aí, obviamente, para uma criança que nem tem os circuitos neurais envolvidos, isso é um grande estímulo, então isso vai ser danoso, tá? Então muitos se falam aí hoje no dia a dia da nossa sociedade, como está e tudo mais. Muito porém a gente acaba não estando consciente daquilo que está entrando na nossa casa e o que está sendo consumido pelos filhos, pelos avós, pelos pais, pelas mães, por todas as pessoas, tá? Então, uma simples música que a gente dança, que a gente brinca, que a gente leva para o lado lúdico e inocente, né, pode estar gerando aí muitos gatilhos, influenciando a vida de pessoas aí. Bom, então, só para voltar, o estímulo que eu tive foi um estímulo muito cedo, né? E aí a pornografia na minha geração se tornou mais fácil. Então, nas gerações anteriores, a pornografia era mais difícil de ser acessada. Você tinha revistas na banca, tinha assinaturas, mas ainda assim não era tão comum. Hoje, infelizmente, num celular, num clique você já encontra, tá? E isso faz com que seja extremamente viciante, tá? Extremamente viciante, até comparado com a cocaína, ou qualquer outra droga aí que a gente discrimina, né? Então vamos lá. Os vícios sexuais, pessoal, acaba atrapalhando a maneira como a gente vê o mundo, a maneira como a gente se motiva a fazer as nossas atividades, tá? Eu não estou falando só da pornografia, estou falando do sexo também, tá? O sexo em muitas culturas, tanto religiosas quanto não, essa energia sexual ela é usada para a criação, para a produtividade, tá? Tem vários rituais espirituais que envolvem ali o sexo. Então a gente tem que entender a extrema importância dessa energia sexual, né? Que é a energia para a vida, a energia que gera uma vida. E infelizmente, quando a gente cai nessas armadilhas sexuais, a gente está usando essa energia para muito pouco, tá? Às vezes ali para um relacionamento que não vai ser bom, porque você já sabe já quais são as suas intenções, às vezes você já sabe quais são as intenções da menina. Então, é uma energia que você vai desperdiçar com nada, só com um puro prazer mesmo, tá? Ou pode ser confundido apenas como fuga, porque é o que a gente sabe. Os vícios acabam sendo uma fuga daquilo que a gente não quer olhar, né? E aí, além de atrapalhar, né, a maneira como você enxerga o mundo, vai atrapalhar a sua motivação. Pensa bem, se o cérebro ele tem como necessidades primárias, né, a sobrevivência e a reprodução, quando você dá esses estímulos sexuais de maneira frequente e desenfreada, o seu cérebro entende que você está numa zona de conforto, que está tudo bem, que você já tem comida o suficiente, que você já tem ali segurança suficiente, porque você está reproduzindo. Só que você está reproduzindo mesmo? Se você estiver assistindo pornografia, você está caindo na ilusão, entendeu? Então,
esse consumo de pornografia vai enfraquecendo, né, todos os nossos projetos. E eu estou falando isso como eu falei para vocês, gente. Não estou falando isso como uma pessoa que está guiando, mandando, nem nada. Estou falando isso como um depoimento também de vida. É uma opinião pessoal baseado naquilo que eu vivo, naquilo que eu vivi e naquilo que eu escuto de pessoas também que têm esses problemas, né? E a história está para isso, né? Você tem aí grandes mestres, né, grandes pessoas que tiveram bastante influência, que poderiam até se potencializar, acabar aí sendo destruídas e consumidas pelo vício sexual, né? Então a gente tem Sansão, para quem... Eu não estou falando a Bíblia aqui como forma de um religioso, mas como se a Bíblia fosse mesmo um conto, né, uma história, né, de povos antigos que aconteceu. Então a gente tem Sansão, a gente tem aí Salomão, a gente tem exemplos de jogadores de futebol que acabaram aí deixando a sua carreira de lado para viver, né, entregues a esses prazeres. Então, esse vídeo talvez atinja mais homens, né? Que a gente tem bastante, a gente é mais propício a ter esse escape por nossa biologia, né? Pela maneira como a sociedade também impôs a sexualidade em cima de um homem, mas também há altos níveis de mulheres utilizando, né, de pornografia ou de mulheres se sujeitando a encontros casuais, né, por uma simples carência, né, ou por um medo de abandono ou de ficar sozinha. E às vezes nem compensa para ela ter se envolvido com a pessoa, e aí acaba aí acarretando mais um arrependimento, mais estresse, mais cortisol, mais culpa, né, e aí você já sabe o desenfrear dessa situação toda, né? Quem vive isso já sabe e entende o que eu estou falando. Então, é muito importante, né, a gente começar a conscientizar sobre isso. Bom, é um vício muito difícil de você ser retirado, então a gente tem que entender que a gente tem que criar uma nova versão, né, se basear nessa nova versão para a gente se manter fiel a nós mesmos, ok? É isso, pessoal. Não tem como a gente sair disso se a gente não criar uma nova versão nossa, mentalizar uma nova versão nossa sem o consumo desses estímulos sexuais, tá? Senão a gente vai sempre ficar caindo. Não, ok? Mentalize você aí, livre disso. Tome as atitudes que tem que tomar. Então, se precisar colocar um bloqueador no celular, coloque. Limite o acesso, tá? Converse, se expressem, tenta entender o porquê, qual é o gatilho que faz vocês a caírem nesse vício, se é o tédio, se é a carência, né? Se é essa ideia de que o homem ele precisa ficar com muitas mulheres para ele ser o macho, para ele ser ali sei lá, o Brad Pitt da coisa toda, tá? E aí a luta, porque de fato é uma guerra muito forte, e a todos os irmãos que passam por isso, irmãos e irmãs, se sintam acolhidos, e estou torcendo e rezando por vocês aí, espero que vocês também rezem por mim, porque é um vício que vai levar tempo e mais tempo para você consolidar, tá? Não espere que de uma hora para outra você se retira, a recaída ela vai fazer parte do processo, mas aquilo é treino. Quanto mais condicionado o seu cérebro foi à pornografia, mais tempo vai levar aí para você descondicionar ele, mas ainda assim vai levar à vitória, porque você vai condicionar outros hábitos, outras versões de coisas muito mais grandiosas e muito mais potentes, que é aquilo que o ser humano foi feito para fazer aí. Realizar grandes coisas, grandes potências, porque também tem um grande poder, né? Deus, ele é unificado com a gente, tá? Então, independente da sua religião ou não, né, a gente não precisa buscar fora o que já tem dentro. A gente só precisa ter a consciência disso e aceitar, né, ser humildes, tirar essa parte do ego e aceitar que tem aí a mão dele agindo na gente por nós mesmos. Fechou? Tamo junto, irmão. Muito importante esse assunto, tá? Eu espero que aí vocês tenham pegado alguma chave, alguma luz para conseguirem aí combater esse mal do século, silencioso, mas que já está fazendo muito estrago, ok? Então, bom conscientizar. Fechou? O Brasil não é o país do sexo, do carnaval ou de outra coisa. O Brasil é um país rico, próspero, mas que infelizmente pecou na educação do seu povo, e a gente sabe por várias questões aí de interesses políticos e tudo mais. Bom, mas um dia vai ser mudado. Tamo junto, esse canal é para isso. Curta, se inscreva, compartilhe, e se você passa aí por isso também, deixa aqui nos comentários.
pra gente aí se unir, formar uma comunidade pra cada um dar um apoio e força pra gente superar tudo isso aí. Fechou? Tamo junto, guerreiros.